Então, pessoal da eletiva, nossa primeira aula de eletiva do semestre, eletiva nova. E aí, então, dentro dessa eletiva, como nós tínhamos já abordado, então, nós vamos trabalhar a questão aí do lixo ao luxo, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho aí de como aproveitar esses materiais, de transformar ele de lixo para algo útil para nossa vida diária, nosso cotidiano. Então, nós vamos pegar ideias que está cheia aí na internet e vamos pôr elas em prática. Então, para essa nossa primeira aula, eu peguei esses dois temas aqui para a gente ter uma ideia do que é, na verdade, esse processo, esse trabalho, ou o que nós vamos estar trabalhando dentro dessa eletiva. E aí, então, nós vamos trabalhar nessa primeira aula um pouco mais de conhecimento teórico, que é a questão aí da reciclagem, o que é e qual é a importância dessa reciclagem, e a questão da importância da reciclagem para o meio ambiente. Tá? Então a gente tem que entender aí um pouquinho aí do que é essa reciclagem e, claro, por que o meio ambiente precisa desse trabalho de se retirar esses materiais maléficos para o meio. Tá? Então a gente vai ver um pouco desses dois tópicos aí nessas aulas. Então nesse primeiro momento a gente vai falar sobre o que é a reciclagem e qual é a importância dela. Né? Então o que é a reciclagem? É um processo que há a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado. Ou seja, na verdade é um trabalho feito com material que não seria aproveitado pela própria natureza. E aí então a gente retira esse material da natureza que foi jogado lá, né? E a gente dá um destino mais apropriado para ele. Então esse material em grande quantidade, ele na verdade se torna algo maléfico para o meio natural, sendo que na realidade ele não era de lá, né? Então, tampouco um material que demora muitos anos para se decompor, dependendo do tipo de material. E aí então, para a gente diminuir essa poluição, a gente vai ter que buscar formas alternativas de como reaproveitar esse material. Então, ó, com mudanças em seus estados físicos, químicos e biológicos, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, criou aí a questão aí da reciclagem, de se reaproveitar esse material. Então, a reciclagem, ele possui um símbolozinho que tem seu significado. E aí, então, o que é o significado desse símbolo? Na verdade, são essas três setinhas aí, dobradas uma ligada para a outra, né? Então, na verdade, é os três R's, né? Ela faz parte dos três R's, o significado da reciclagem. Então, significa reciclagem, reutilização e redução. Como a reciclagem consiste em reprocessar um item, ela é diferente da reutilização, que na realidade é o que? Há apenas a utilização do item para outra função. Então, por exemplo, a questão das garrafas PETs, elas podem ser tanto recicladas quanto reutilizadas. Tá? E a questão da redução, que é o terceiro R aí, que consiste em diminuir o consumo de determinados produtos. Então, esses são os três R's do significado aí desse símbolo da reciclagem, que é reciclagem, reutilização e redução. Tá? Então, na verdade, esse processo de reciclagem ele tem esses três objetivos aí. Então, um pouco de história, né? Então, qual a origem da reciclagem? Então, desde que o mundo é mundo, o lixo existe. Desde que, na verdade, também o ser humano passou a fazer parte da natureza, o lixo passou a existir mais ainda. Então, os nômades já descartavam os restos dos animais que caçavam. E à medida em que o homem foi ficando mais civilizado, a quantidade de lixo produzida por ele também aumentou, né? Então passou a aumentar muito. As civilizações antigas, como os hindus, já se preocupavam com a destinação desse lixo.
Então, o que iriam fazer? Então, na Idade Média, sabe-se que várias cidades italianas tinham normas para a destinação de objetos e carcaças de animais, assim como a eliminação de águas paradas e a proibição de lixo e fezes nas ruas. Então, a questão aí do saneamento básico em uma determinada comunidade já era um processo de preocupação com a questão aí do descarte com os materiais que não seriam mais utilizados. E já na Idade Média surgiram os primeiros serviços de coleta de lixo, questão aí da retirada desse lixo das residências. Então, segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial, foram necessários programar novas medidas para amenizar a questão aí da produção de lixo, programar novas medidas para amenizar o problema desses descartes desses lixos, tá? Então, na realidade, já passou a se ter uma preocupação maior já no século XIX, após aí a questão da Revolução Industrial. Então, com a inovação industrial, se passou a produzir mais lixo ainda. Então, já no século XIX, surgiu a necessidade de pensar em alternativas que não fosse simplesmente estocar todo esse lixo em aterros ou descartá-lo de forma irregular no ambiente. Então, na verdade, no século XX aí, nós temos a questão de novas preocupações quanto ao destino desse lixo, tá? Que não era somente aterrar esse material, e sim procurar reaproveitar, procurar criar novas maneiras de reutilizar esses materiais. Então, com a preocupação da reciclagem, surgiu a ideia da seleção do lixo, ou da matéria desse lixo. Então, nós temos aí a questão do lixo separado em diferentes tipos de matéria, e esse material que é separado, ele vai ser aproveitado, reaproveitado, né? Então, vai passar pelo processo de reciclagem. Então, desde a matéria orgânica, que já é utilizada para a questão da adubação, e os materiais que não são orgânicos, né? Inorgânicos, que iriam para a natureza e que, na realidade, fazendo essa seleção e dando um destino mais apropriado para eles, não vai, de uma certa forma, poluir, né, esse meio natural. Então, nós temos a questão aí dessa coleta seletiva, dividida em plástico, papel, questão dos pneus, dos diferentes tipos de borrachas, as lâmpadas que têm alguns materiais em sua constituição, o lixo eletrônico, o amianto, que no caso o amianto em muitos produtos ele já foi proibido, justamente porque ele é um produto muito tóxico, e aí então pego esse material e dá um destino mais apropriado para ele. Então, nós temos a questão do upcycling, né? O que é esse upcycling? Na verdade, é utilizar ou dar uma nova utilidade a algo que já foi descartado. Então, porém, qual a diferença de não usar energia para transformar o objeto em matéria-prima? Até porque, para reciclar esses materiais, gasta-se energia. E no caso aqui do upcycling, ele dá a ideia de que recicla-se o material, porém não se gasta energia para essa reciclagem. E aí, com essa ideia da coleta seletiva, foram adotadas as cores para cada tipo de material. Então, nós temos a questão do azul, que representa aí papel, papelão, o vermelho, plástico, isopor, o verde, o vidro, o amarelo, metal, o preto, madeira, a laranja, que é perigoso ou contaminado, o branco, que vem de produtos ambulatoriais ou de serviços de saúde, de produtos descartados de hospitais, né, de postos de saúde, o roxo, que é produtos radioativos, o marrom, orgânico, e o cinza, que são produtos não recicláveis, ou que são misturados. Tá? Então, nós temos aí essa classificação de cores que foram adotadas. Até lá na escola, inclusive, tem os tamborzinhos dessa coleta seletiva. Tá? Então, no segundo momento,
vamos abordar um pouco aí da importância da reciclagem para o meio ambiente. Então, por que é importante reciclar esse material, né? Então, trata-se de uma ação que contribui significativamente para a preservação ambiental. Então, por isso, essa preocupação de se reciclar esses materiais. Até porque, daqui mais algum tempo, pela quantidade de pessoas que existem no mundo, existe uma demanda maior de consumo. E nessa demanda maior de consumo, existe uma produção maior de lixo. E se porventura nós não nos preocuparmos a dar um destino apropriado para esse lixo, então como que vai ser esse nosso mundo? Então por isso essa preocupação aí com a reciclagem. E na realidade a reciclagem é o que? É de evitar com que essas matérias, esse lixo, vá diretamente para a natureza. Então existem muitos produtos, muitos materiais que podem ser reutilizados. E reutilizados como? Só reutilizar aquele material daquela forma? Não, a gente pode pegar esses materiais e transformar eles em outros, que podem ser reaproveitados em várias áreas. Tá? Então, por exemplo, a garrafa PET serve como um vasilhame para plantas, serve como um copo, né? Então, dependendo do tipo de matéria, ele tem certas utilidades. E se pode também transformar essa matéria, né? Então, os plásticos eles podem dar origem a outros tipos de materiais. Tá? Então, é aquela questão, como falamos aí do upcycling, né? Que é o uso de, de energia. Então, uma preocupação maior é a questão do uso da energia para a transformação dessa matéria. Então, a reciclagem ela é importante tanto para a natureza quanto propriamente para nós, seres humanos, né, para a sociedade. Então, por isso que existe essa preocupação. E aí, então, nós temos, na verdade, que evitar com que esse lixo vá diretamente para o meio. Então, a nossa eletiva é trabalhar a questão desses materiais. Então, temos aí diferentes ideias de como podemos reaproveitar esse material. E aí, durante nossas aulas, vocês também poderão dar sempre ideias para a gente estar dando um destino apropriado para os tipos de materiais. O vidro, o plástico, o papel, a gente vai trabalhar muito a questão do papel e do plástico. Então, propriamente, são ideias inovadoras para a gente estar reutilizando essas matérias. Então, boa aula para vocês e que eu espero que tenham conseguido entender a proposta aí da nossa eletiva.